E aí, galera? Vamos que hoje tem mais uma live. Esperar a galera entrar, dá um tempinho. E aí, pessoal, vamos acenar aqui pra essa galera. Eu vou chamar o Ciro aqui. Opa! Oi, Ciro. Olá, tudo bem? Tudo certo? Esperar o Tudo pessoal ótimo. entrar aí. Vamos lá. Como é que Estamos tá aqui. aí? Tá frio? Hoje tava um pouco, tá? Começou o dia ali com uns 9 graus e seguiu assim, menos de 20 o dia todo e agora esfriou de novo. É. Olha, aqui também ficou bem frio. Nossa, deixa eu colocar aqui embaixo o tema para a galera que entrar já poder acompanhar. Isso. Como é que tá meu áudio aí? Funcionando bem? Tudo certo? O áudio tá ok, aham. O pessoal consegue me ouvir também? Indicadores, isso. Pronto. E aí, Roger, vamos ver quem está online. Ó, o Odair está online. Ó, o Eduardo Cousani, que é o presidente do Sindirepa, está com a gente também. O Abel. Ó, que Quem está legal. online aí? Então, vamos começar? Pessoal, Vamos vou lá. apresentar aqui então o nosso convidado de hoje, né? Nós vamos falar sobre indicadores para oficina mecânica e nada mais do que alguém que entende do assunto do que o Ciro, né? Que é o CEO da T5 Tecnologia, grande parceira do NEA, e ela é especialista em software do setor automotivo. Então tem uma grande experiência aí no mercado para falar sobre isso, né, Ciro? Isso, vamos lá. Vamos tentar responder as perguntas aí. Conta um pouquinho para a gente quem que é a T5, né, para o pessoal entender sobre o software e depois a gente vai entrando no assunto então. E quem quiser ir mandando mensagem, pessoal, pode ir mandando que a gente vai acompanhando e respondendo conforme a live. Legal. A T5 é uma empresa com 26 anos de idade, especialista no setor automotivo. Hoje nós atendemos desde oficinas mecânicas, auto centers, autopeças, concessionária de veículos de diversas máquinas, máquinas agrícolas. Então, a nossa especialidade é construir software de gestão para o setor automotivo, né? E a gente brinca que tudo que tiver um motorzinho, menos aparelho de dentista, a gente atua. Então, tendo um motor, nós estamos lá com software, com gestão de oficina, de pessoas, produtivos. E vocês atendem só na região sul? Qual que é a região que vocês atendem? Brasil inteiro, desde o lado do Brasil inteiro. Pará ao Rio Grande do Sul, nós temos clientes hoje em praticamente todos os estados brasileiros. Olha, legal. Então vocês já conseguem ter um panorama geral aí da situação, né? Acompanhando o software aí da galera, o uso principalmente, né? Então nessa Sim. situação aí vocês estão por dentro realmente de como a coisa tá acontecendo, né? Isso já é um indicador, né? Falando em indicadores, esse Já é um é um indicador. indicador. Então, tem estados Exato. aí que estão mais restritivos, como estava Santa Catarina, na questão de não poder abrir, tem estados deixando abrir só, estados mais assim, a legislação, Santa Catarina que estava diferente, que estava estadual, mas em outros estados é a legislação municipal. Então, tem município que permite abrir, tem município que a abertura é restritiva, tem uma cidade que pode abrir das 11 da manhã às 5 da tarde, então fora isso não pode. Então tem N lugares aí que liberam ou não a abertura do comércio, tá? Acho que nesses tempos de corona aí, a gente tem que preservar vidas, só que a gente também tem que preservar empresas. E aí que vem a questão dos indicadores. Como é que eu faço essa gestão? Como é que eu trabalho isso dentro da empresa? Como é que eu trabalho meu fluxo de caixa? Meu fluxo de caixa dá para quantos meses? As empresas brasileiras, elas não são muito preparadas para isso. E aí, quando vem uma crise como essa, acaba afetando muito, né?
não tem na mão, né? Então não sabe como tomar uma decisão, porque realmente não tem as informações para tomar uma decisão nesse momento, né? Acabam ficando um pouco perdidas, né? Eu acho assim, Justamente isso. a grande, ou seja, vocês que estão aí por dentro, a grande maioria das empresas não usa, não tem indicadores definidos? Olha, a maioria não, infelizmente não. A maioria sabe qual que é o único indicador que eles têm? É o saldo do banco. Então, se tiver saldo no banco, quer dizer que tem dinheiro, se não tiver saldo no banco, quer dizer que não tem dinheiro. E eu acho que a empresa ela é muito mais do que isso. Uhum. E assim, ó, só uma dúvida aqui também. Por exemplo, para mim ter uma boa acompanhamento desses indicadores, eu necessariamente preciso de um software ou eu consigo fazer de qualquer forma, de outra forma, né? Não, o software, ele acelera e ele te dá precisão. Quer dizer, se você quiser fazer a gestão de indicadores na folha de um caderno, você vai fazer. É só controlar, contar, somar. O que o software faz? Ele faz esse processo, porém com uma agilidade muito maior. Ah, mas eu quero fazer numa planilha Excel. Pode fazer numa planilha Excel. Tá? Porém, o Excel, eu vejo que ele aceita tudo. Quer dizer, eu apaguei uma célula, bagunçou meus indicadores inteiros. Então, por isso que a gente procura, dentro de um software de gestão, trabalhar indicadores. Uhum. Então não tem desculpa para o pessoal dizer, eu não consigo acompanhar porque eu não tenho software. De qualquer jeito dá para abrir ali o Excel e acompanhar, né? Claro, claro. Assim, a forma com que vai ser feita a contagem, porque indicadores são números. Números você vai contar. Então, se eu fizer um risquinho na parede lá, marcando quantas passagens eu tive pela oficina, é uma forma que eu vou contar. No final do mês eu vou lá e pego lá uma folhinha que está na parede e vejo lá que eu marquei lá 50, 100 risquinhos. Eu já tenho um indicador. Tá? O sistema ele acelera isso, mas a forma com que você vai controlar esse indicador não tem. O importante é ter o indicador. Ter o indicador. Então, vamos lá. Quais exemplos que você pode passar, então, para ficar um pouco mais claro, né, essa questão sobre a importância de usar os indicadores na gestão da empresa? Quais são os indicadores e a importância de usar esses indicadores? Eu vou começar pela importância. Então, imagina assim, quando a gente sai de casa de manhã e liga o carro, qual que é a primeira coisa que aparece na nossa frente? Um monte de indicador no painel, indicando o nível de combustível, indicando a temperatura, várias luzes, vermelha, verde, amarela. Isso são indicadores. Então, a partir do momento em que eu liguei a chave do meu carro, eu enxerguei um monte de indicadores. A analogia que eu faço é assim, quando você chegar e abrir a porta da empresa, esses indicadores têm que aparecer também. Tá? Seja ele numa planilha Excel, seja ele no papel, ou seja ele num sistema, numa TV, no smartphone, quer dizer, em algum lugar tem que aparecer. Da mesma forma com o carro. Imagina você pegar e colocar um papel na frente do painel do seu carro, tá? E andar por ele por 30 dias. Quando que você vai identificar que acabou o combustível? Se você não está enxergando o painel, se você não está enxergando um indicador de combustível. Tá? A mesma pergunta que eu faço sempre é assim, imagina um avião que não tem nenhum, não sei se você já viu uma cabine de um avião, mas tem milhões de indicadores. Cada indicador serve para o piloto tomar uma decisão de altitude, de tudo. Então tem milhões de reloginhos lá. Qualquer um de nós aqui entraria num avião que não tivesse nenhum indicador, zeradinho? Então, espero que não, né? É um pouquinho mais complexo. Até os caras lá, eu tenho uns amigos andando de ultraleve, eles estão instalando indicadores no ultraleve, já estão tentando orientar melhor do que só no visual. Mas hoje, o que acontece aí no Brasil é que as empresas elas trabalham muito, como os pilotos aí usam o nome, só no visual. Ela não olha para números, elas não olham para indicadores. Essa analogia que eu faço com o carro, justamente porque a maioria das pessoas do setor tem um carro, trabalha com carro, entra no carro o dia inteiro. Quer dizer, hoje quando eu vou fazer um check-up num carro, quando eu conecto a máquina lá no carro para fazer o check-up, ele começa a me mostrar indicadores. Tá?
indicador de lenta, indicador de tudo. Então, a empresa, a gestão da empresa, ela tem que ser tratada da mesma forma. Exato, até porque assim, se o carro não está indicando nada, fica difícil tu saber qual que é o problema, por exemplo, né? Justamente, então, a mesma coisa da empresa, tem que saber o que está acontecendo ali, né? Então, isso, se eu estou andando com o carro. Ali... Justamente, se eu estou andando com o carro, começa a acender uma luz lá. Quer dizer, o que indica essa luz para mim? Indica que eu tenho que procurar uma oficina para mim descobrir, ou para o mecânico, descobrir o que está acontecendo naquela luz que está errado. Tá? Então, e agora falando... piscar uma luz lá no painel. E na empresa? Aonde que está piscando essa luz? Onde é que está o alerta, né? O que eu tenho que olhar? Aonde que está esse alerta? Aonde que está essa luz piscando, dizendo, ó, eu preciso tomar uma decisão aqui. Que decisão? Levar o meu carro para o mecânico. Levar a minha empresa para tal lugar. Então, isso são indicadores que a gente tem que estar trabalhando sempre. Eliana, conta o indicador, né? Como a gente falou antes. E realmente, né? É bem por aí que a maioria vai. Então, o indicador está na conta no saldo do banco. Olha para lá. Se tiver saldo, quer dizer que está ok. Tá? Mas não é bem assim. Tem muitas outras coisas que precisam ser controladas. E nesse momento, né, Ciro, assim, de crise, realmente, são várias decisões que precisam ser tomadas, né? Por exemplo, o pessoal fica muitas vezes comentando, será que eu vou demitir um funcionário? Eu vou dar férias para um funcionário? Será que eu tenho que cortar? Quais gastos eu tenho que cortar? O que eu tenho que fazer? O pessoal não sabe realmente para onde fazer, porque não tem os indicadores na palma da mão, né? Então, assim, eu tenho algum número de indicadores que eu tenho que ter? Quais são esses indicadores que eu tenho que ter? Como que é trabalhado isso? Isso, é assim, ó. Primeiro eu vou citar uma frase de um estatístico chamado William Edward Deming. Ele diz assim, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define o que não se entende, ou seja, não há sucesso no que não se gerencia. Tá? A primeira questão... Sabe lá no começo, quando você me perguntou se muitas empresas têm indicador, não tem? Eu tenho certeza aí que muitas delas, eles tentam implantar indicador e não conseguem, tá? Muitas já tentaram e não conseguiram, muitas já implantaram e abandonaram. Por que isso acontece? Tá? Justamente porque, às vezes, quando a pessoa começa a entrar nesse mundo de indicador, ela quer medir tudo. E aí é que vem uma questão. Eu tenho que levar em consideração, quer dizer, não adianta eu pegar voltando à analogia do avião e do carro, pegar a cabine do avião, todos aqueles relógios e colocar dentro de um carro. Tá? O carro, ele não precisa ter um medidor de altitude. Por que eu vou medir altitude no carro se ele vai estar encostado no chão? Tá? O pessoal normalmente vai do 0 a 80, né? Ou não tem nada, ou quer ter tudo e mais. Ou quer ter tudo. E o ideal, assim, é você ter alguns indicadores. Esses indicadores, eles têm que ser vitais para a empresa. Então, eu vou falar para você, 10 indicadores já seria, sim, algo fantástico. Não passar disso, tá? Não passar disso. 10 indicadores, então. Isso. Passou muito de 10 indicadores, você já começa a ter trabalho para gerenciar eles. Aí, quando você começa a ter trabalho para gerenciar, você vai em determinado momento, você tem uma outra tarefa para fazer e a partir daquele dia você já para de olhar. Parou de olhar... Começa a ir deixando de lado, né? Já vai deixando de lado. Então, existem tipos de indicadores. Por exemplo... lucro, faturamento com seguradoras, faturamento por marca, qual a marca que mais me dá resultado, qual que é a marca que menos me dá resultado, qual que é a marca que a peça eu consigo comprar melhor, qual que é o que eu consigo comprar. Então, isso tudo depende, não existe uma receita de bolo. Não existe uma coisa única, para todo mundo esses 10 indicadores vão ser essenciais. Não, só recapitulando aí. Então, no máximo 10, tá?
Não adianta querer gerenciar tudo, olhar para ver se o ganho com aquele indicador, eu não estou gastando mais para controlar ele. Então, olhar se ele é vital realmente na empresa. Às vezes não é. Eu gasto energia com indicadores que não me trazem resultado, tá? Que é simplesmente um número que eu estou olhando, e aí o que realmente eu precisaria gerenciar, eu acabo não fazendo porque eu estou gastando energia em indicadores errados. Então, hoje, por exemplo, uma empresa que tem um estoque maior, a gente sabe que muitas oficinas mecânicas, elas evitam de ter estoque, mas ela tem um estoque maior, ela precisa analisar o giro de estoque. Isso é um indicador vital para ela. Quantos dias o estoque quantos dias o estoque dela gira? Mas isso para empresas que têm um estoque um pouco maior. A gente sabe que muitas oficinas, elas evitam, porque como a distribuidora está próxima, para mim não ficar com capital parado em estoque, alguma coisa, eu mantenho em estoque itens essenciais, porque existe uma quantidade muito grande de marcas e modelos, então se eu for ter um de cada marca, é muito complexo, então eu tenho uma quantidade de itens menor em estoque, e aí quando entra um veículo daquele tipo, eu faço o pedido. Isso é uma forma. Agora, tem empresas que já também investem na parte de distribuidora. Então, ela tem oficina e ela tem um balcão de peças, que a gente chama. Então, o giro ali ela é interessante. Outro indicador que é interessante é reativação de clientes. Por quê? Porque hoje tem uma estatística que eu achei muito bacana, é que as pessoas até 40 anos, elas são fiéis a algumas marcas. Então, ela é fiel a uma loja, a uma marca, quer dizer, ela vai lá. As pessoas com idade menor que isso, elas já não são mais. Então, hoje ela pode estar levando o carro dela numa oficina, amanhã, porque um amigo leva na outra, ela já vai levar na outra oficina. Então, a reativação de clientes, a volta do cliente, quer dizer, um cliente, ele voltou 10 vezes na minha oficina. Então, isso é um indicador legal. O cliente está vindo uma vez só e não volta mais. Tá? Então, eu tenho que ficar atento, quer dizer, eu não estou fazendo algo que seja um grande diferencial para aquele cliente para fidelizar ele. Ou eu não estou buscando algo eu não estou oferecendo a experiência que ele procura. E porque um amigo dele falou, não, mas lá na outra é muito melhor e tal, ele acaba mudando e não sendo fiel. Pessoas com mais de 40 anos têm uma característica de gostar mais de ir na mesma. O pessoal está falando que está travando ainda? Está travando para você também? Pois então, que estranho. Olha, pena que está travando, mas depois a gente vai disponibilizar lá no IGTV, tanto do NE, quanto do núcleo, quanto da T5, e aí a gente... tem gente falando que não está travando, então às vezes é a conexão da pessoa, né? Porque aqui para mim está normal. Então, mas aí depois também dá para a pessoa assistir lá. Voltando nessa questão aí do cliente, né? Do cliente, por exemplo, assim, voltar na minha empresa. A questão da fidelidade é muito importante, né? E se eu tenho um indicador que me mostra, assim, que o cliente não está voltando. Opa, por que o cliente não está voltando? O que está acontecendo, né? Isso. Então, reativação de clientes, quer dizer, o cliente veio, aí ficou 6 meses sem aparecer, tá? E ele voltou, é um indicador legal, saber se o cliente está voltando ou não. Não, esse cliente aqui, eu tenho 80% dos clientes que eu tenho cadastrado lá no meu sistema, eles só passaram aqui uma vez. Então, tem alguma coisa errada, ou eu preciso fazer uma ação de marketing. Então, esse indicador, ele pode dizer para mim assim, você precisa fazer uma ação de marketing para resgatar o cliente que já passou aqui. Legal, então, esse é um indicador muito bacana. Então, por isso que eu digo, a gente tem que gastar energia em indicadores que te levam para venda. Tá? Por exemplo, ticket médio é importante. Tá? Por quê? Porque eu sei se o que eu estou oferecendo junto com o meu serviço
ele está sendo importante. Hoje a gente sabe, quando o cliente chega na oficina e ele entrega o carro para você, você pode fazer uma série de checklists, você pode fazer uma série de verificações do carro do cliente e oferecer mais serviços para ele. Então, aquela empresa que tem um ticket médio muito baixo, é que o cliente levou o carro lá para fazer a troca de óleo e ele simplesmente trocou o óleo e ele não olhou nenhum item mais que ele pudesse vender e agregar naquela venda. Então, isso vai mostrar que o ticket médio dele é baixo. Tá? E o cliente fica feliz quando você olha lá. Por exemplo, você leva o teu carro para trocar o óleo. Eu vou fazer uma verificação e eu falo, Tony, tem mais isso aqui que você precisa trocar. Naquele momento você pode até dizer assim, eu não tenho dinheiro para trocar, então eu vou só trocar o óleo. Mas aquilo vai ficar na tua cabeça que você precisa fazer aquela manutenção do seu carro. Uhum. E aí, assim que você tiver dinheiro, você vai voltar e vai fazer. Tá? Então, até porque é uma questão até de confiança, né? Você levou o seu carro, a empresa lá, além de ver o que você estava reclamando, ela já te orientou de outra forma, né? Olha, eu fiz um levantamento, aqui tem mais esses itens que você pode estar analisando, ou que daqui a pouquinho vão dar um problema, então já faz aquela orientação. O cliente se sente mais seguro, né? Isso, o cliente se sente mais seguro e ele também tem a questão de aumentar o ticket médio. Uhum. Tá? Você consegue aumentar esse valor agregando serviços para vender para o cliente. Então, então, o indicador de ticket médio, ele é muito interessante. Tá? Tem aqui uma mensagem da Regis. Tem muitos clientes que acabam trocando o carro por um 0 quilômetro e ficam uns 2 anos sem aparecer. Mas geralmente nos fazem essa reativação após 2 anos, ligando ou mandando mensagem de 1 a 1. Aqui também, assim, realmente, né, a questão do carro zero. Mas é válido a empresa ficar volta e meia mandando uma mensagem para o cliente? Eu acho que o cliente até gosta, porque hoje na correria do dia a dia, alguns itens essenciais que você precisa verificar, você acaba não vendo. E aí, naquele dia que você vai fazer uma viagem, aquele item vai dar problema, tá? Então, mesmo que você alerte ele e ele acaba não fazendo, lá na viagem, quando der problema, ele vai falar, putz, mas o cara lá me avisou e eu não dei ouvido. Então, ele vai entender aquilo. Nem todo mundo que você mandar um aviso, mandar uma mensagem, ligar para a pessoa, o teu veículo agora já está na hora de olhar a pastilha de freio, tá? Mas a hora que ele precisar dar uma freada brusca e alguma coisa não der certo, tomara assim, né, quando acontece isso, que não bata nem nada, mas o cara leva aquele susto, ele vai falar assim, o cara da oficina me avisou, eu que fui desatento, tá? Então, vale ficar tentando trazer o cliente e fazer com que ele lembre de você, né? Isso é mais importante. Hoje, aquelas pesquisas de marca, a primeira pergunta lá é, fale 5 marcas que você lembra. Tá? Então, o nome da empresa tem que estar entre elas. Tem que estar ali, verdade. E além, então, desse ticket médio, o que mais que a empresa pode monitorar? Qual outro indicador? Olha, hoje assim, que nem eu falei, não pode ser muito, tá? Mas, por exemplo, a parte de quantidade de ordem de serviço aberta, fechada, o tempo médio que o carro fica dentro da oficina. Tempo médio. Eu estou demorando muito para entregar o carro para o cliente, porque a pessoa às vezes está no fluxo do dia a dia e ela não percebe. Então, a partir do momento, que nem na frase que eu li do Deming lá do início, quer dizer, a partir do momento em que eu começo a medir o tempo médio de permanência do carro na oficina, eu posso olhar e falar, mas o carro está ficando 8 horas comigo, ou está ficando 12 horas comigo, será que eu não consigo diminuir isso para 10? Por quê? Por que diminuir para 10? Porque eu posso colocar mais carro dentro da oficina. Muitos clientes têm problema de espaço. Nem todo mundo tem uma oficina ampla que cabe 20 carros lá dentro. Então, esses clientes que têm problema de espaço, eles precisam reduzir o tempo de atendimento para que ele entregue o carro mais rápido
entregando esse carro mais rápido, ele pode colocar outro ali, tá? Exato, até acaba, por exemplo, com aquela questão do pessoal, vou levar meu carro lá, faz um orçamento e o cara vai se aproveitando, por exemplo, deixa o carro aí que amanhã eu faço. Aí chega amanhã o cara, aí tu já vai saber quanto que tu tá perdendo por deixar aquele teu espaço parado, né? Também Justamente. Justamente. Então, ó, tem uma pergunta ali, ó, se a oficina tiver uma relação de clientes que não foram na oficina nos últimos 6 meses, ela vai conseguir segmentar? Não, é assim, tudo depende dessa relação. Se ela tiver qual o veículo que aquele cliente tem, qual o ano que aquele cliente tem, ela vai poder segmentar por veículo, por ano. Então, hoje tem muitas marcas que elas já estão dizendo, ó, o veículo com 100 mil quilômetros, ela tem, ele precisa fazer tal e tal opção. O próprio sistema, o nosso sistema lá da T5, nós fizemos um cálculo justamente porque é muito difícil você medir, saber o odômetro do carro, com quantos mil quilômetros aquele carro está. Mas se ele passou 3 vezes comigo, ou 2 vezes comigo, ou 4 vezes comigo, eu consigo medir tempo e quilometragem que a pessoa fez e mais ou menos já dizer, ó, em tantos meses esse carro vai estar com essa quilometragem. O que ele precisa trocar nessa quilometragem? Vamos ligar para ele? Claro, vou acertar 100%? Não, porque eu estou tentando descobrir, adivinhar a quilometragem que está. O cara pode ter feito uma viagem esporádica, alguma coisa assim, mas na média dá muito certo. Então, eu posso saber que o veículo da Tuane, no ano que vem, no mês de março, ele vai ter tantos mil quilômetros. Por quê? Porque você passou tantas vezes na minha oficina, eu consegui calcular mais ou menos uma média de quanto você faz por mês, e em cima dessa média, eu multiplico por mês e digo, ó, tal mês, ela vai precisar trocar tal peça no carro. Tá? Aí eu consigo já prever um pouco mais proativo, né? Eu já consigo orientar melhor o cliente, ó. O cliente já manda uma mensagenzinha lá para ele, ó. Tava olhando aqui, já deve estar na hora, deve estar quase aproximando da quilometragem. A gente já consegue, com isso, lembrar ele e realmente mostrar a proatividade, né? Que a tua oficina tá ligada, que você se preocupa com ele. Eu acho que isso, muito assim, contra que pensar também na para a oficina, principalmente quando a mesma não tem um homem que ajuda nisso. Ter pois ou não o problema. Então, assim, até essa questão, né, da atenção que a oficina dá, por exemplo, para o próprio cliente, até para a mulher também, né? Porque, assim, ó, eu confesso, eu não sou a que mais entende de carro. Eu cuido da associação, eu cuido do NEA, da parte gerencial aqui, mas se vocês me perguntarem alguma coisa de carro, eu vou ficar boiando. Por isso que a gente chama quem entende do assunto, né? Mas, assim, ó, hoje eu sei muito mais do que, tipo, quando eu entrei no NEC, eu, sei lá, me perguntasse qualquer coisa, eu realmente não ia saber. A gente começa a ter um pouco mais de noção, e realmente essa preocupação com a mulher é muito importante, porque a mulher em si, ela já fica com um pouco de receio, às vezes, até de entrar numa oficina, né? Ok, o conceito já mudou durante os últimos tempos, mas ainda tem algumas que têm muito receio. Isso, a minha amiga Sandra Corso, ela está lá na Itália, tá? Da Itália, ela está fazendo uma pergunta, ela está colaborando aqui. Obrigado, Sandra, por ter ouvido, por estar nos ouvindo aqui. Então, ela está colocando ali, né? Pensar também que a mulher levando o carro para a oficina, quando a mesma não tem um homem que ajuda nisso, esse diferencial é difícil, porque a mulher, você está conhecendo de carro, porque você está ali no núcleo, conversando com donos de oficinas e tudo. Mas se a pessoa tem uma outra atividade, o carro para ela é um meio de transporte. E tem muitas pessoas, e não é só público feminino isso, não, masculino também, sabe ligar a chave e andar. Tá? Não quer mais gastar energia. Aparece um indicador no painel, o pessoal não sabe o que é, tem que ir lá no manual, né? Isso quando vai no manual, né? Poucos olham o manual do veículo, né? A maioria simplesmente vai no achômetro ou já ela passa na oficina e diz, ó, o que muitos já agora
Isso é um problema com o mecânico, né? Muitos já tem um amigo mecânico que tem o WhatsApp, ele manda uma mensagem pro mecânico para saber o que é aquela luz, né? É verdade. Mas aí é que tá, olha só, a fidelidade do cliente, né? Se você começa a ter essa relação, essa proximidade com o cliente, já cria fidelidade ali com ele, porque se ele apareceu qualquer problema, quem é que ele vai procurar? O mecânico de confiança, né? Justamente, o mecânico de confiança é igual o médico de confiança, quer dizer, surgiu um problema, a pessoa vai lá. Uma outra coisa, Tony, são os indicadores cruzados, tá? Então, o que é um indicador cruzado? Eu tenho que estar muito alinhado à estratégia da empresa. Por exemplo, faturamento é um excelente indicador, mas às vezes, se eu não cruzar ele com a margem de lucro, ele passa a ser um indicador ruim. Então, por exemplo, eu quero faturar 1 milhão, tá? Mas meu lucro é 5%. Não, mas e se eu faturar 500 e meu lucro é 15? Não é bem melhor? Porque 5% de 1 milhão é 50 mil, 15% de 500 é 75 mil, quer dizer, eu preciso cruzar isso e cruzar com a estratégia da empresa. Se a estratégia da empresa for crescimento, muitas vezes ela vai abrir mão de parte do lucro para crescer. Vai investir em equipamento, vai investir em pessoas, vai contratar mais, então ela acaba abrindo parte do lucro para crescer. Agora, se a estratégia for lucro, às vezes faturamento alto não quer dizer nada. Então eu preciso cruzar os indicadores dizendo, o que é meu indicador de faturamento versus indicador de lucro, para mim poder também alinhar a lucratividade, rentabilidade. Mas se ela não tiver cruzada com o faturamento, às vezes é um indicador ruim, tá? Porque eu não trabalhei esses dois. Então, e vários indicadores... Alguns indicadores, então, eu tenho que trabalhar em conjunto para realmente ter um número melhor. Número de passagens na oficina versus número de vagas que eu tenho, espaço que eu tenho dentro da oficina, é um indicador interessante, porque se eu tenho 10 box dentro da oficina, 10 espaço para 10 veículos, e eu tenho um número de passagem muito menor que isso, quer dizer, eu posso aumentar. Agora, se eu tenho um número de passagem maior, eu estou tendo problema, eu estou perdendo energia manobrando o carro. Tá? Vamos supor assim, se eu tenho ali, eu consigo atrelar talvez esses indicadores até com a minha estratégia de marketing, com promoções, né? Porque assim, se eu tenho capacidade para receber mais carros, então eu vou conseguir trabalhar o meu setor ali de vendas, o meu setor de marketing, para bombar promoção, para bombar alguma coisa ali para chamar mais clientes para minha oficina, porque eu posso, né? Então eu tenho que saber se eu tenho essa capacidade. Isso, e a gente tem cliente que está em áreas estratégicas que o espaço é extremamente apertado. Tá? Nós temos clientes que têm pessoas para manobrar veículo. Tá? Tem a função do cara manobrar veículo. Até o próprio mecânico não tem que ficar entrando dentro de veículo e tudo. Tem uma pessoa responsável para manobrar veículo. Então, veja, tudo é estratégia. Então, eu vou investir em marketing se eu estou com a minha oficina cheia? Não. Tá? Por quê? Porque ela está cheia. O que indicador que é importante para mim ali? É a rentabilidade. Eu posso estar com uma oficina bombando, cheia, lotada e com uma rentabilidade baixa. Então, aí eu tenho que pegar um outro indicador, que é o meu custo. Tá? E eu analisar esses indicadores de custo versus rentabilidade para mim saber o que eu tenho que fazer. Eu posso ter uma oficina cheia, eu posso ter vários clientes fiéis e tudo, e a minha rentabilidade está baixa. Por quê? Porque um indicador pode dizer assim, o teu preço ele não está alinhado com o mercado, ele está baixo. Tá baixo. Até foi uma das perguntas aí que o pessoal colocou, que até a gente vai provavelmente numa próxima live abordar bem especificadamente sobre isso, né? O pessoal trabalhando aí, quase pagando para trabalhar, né? Justamente. Então, às vezes, você tem um volume grande de trabalho, é o exemplo que eu dei de faturamento. Eu tenho faturamento de 1 milhão por mês, tá? Um volume gigante de trabalho, mas a minha margem é 5%, tá? Que é 5%. Se eu baixar esse volume para 500 e eu ter uma margem de 15, uma margem de 20, não é melhor?
Por que eu não posso tirar dos meus clientes aquele cliente que não me dá lucro? Às vezes eu tenho... isso acontece muito com quem trabalha com licitação. Tá? Eu ganhei uma licitação lá num pregão, só que o meu custo ficou muito baixo. Ele ficou muito baixo. Então, a partir do momento... compensa, né? Isso, Aí ganhou a licitação, vai ter que cumprir, né? Mas na próxima licitação eu já coloco uma barreira. Abaixo disso eu prefiro não ganhar. Porque o empresário, às vezes, ele tem que... É por ego, tá? Ele precisa dizer, não, eu ganhei aquela licitação. Mas aquela licitação... Mas no final eu tô o quê? Tô pagando para trabalhar, né? E daí aquele cliente que era rentável, ele acaba não conseguindo atender direito. Tá? Por quê? Porque a oficina dele está lotada e aí ele não consegue pegar mais clientes porque ganhou uma licitação de uma determinada prefeitura e os veículos da prefeitura, 7, 8 veículos, estão lá todo dia enchendo a oficina de uma coisa que eu tenho uma margem muito pequena que está comendo a minha outra margem. Não compensa. Aí vem um indicador de analisar... A ProAuto, que é a nossa parceira, colocou assim, o custo operacional já está ali e ver qual produto e serviço rentabiliza mais. Aqui seria uma ideia até para uma estratégia de marketing, né? Realmente, ver o que rentabiliza mais e começa a fazer promoção em cima daquilo, começa a fazer divulgações em cima daquilo, né? E aquela outra questão, você falou assim, tem clientes que às vezes eu tenho que parar de atender. Ou seja, a gente tem que ter o poder de demitir o cliente, né? Sim, porque tem cliente que só incomoda. E tem aquela questão o que acontece muito mesmo, isso aí eu vejo, na questão de licitação. Licitação, contrato com algumas empresas, porque daí a empresa ela meio que força a chegar naquele preço, porque ela é um pouco maior, então ela chega lá e faz você fazer um valor de hora bem reduzido. Então, é interessante, eu não estou dizendo, não faça isso, tá? É interessante ter um indicador mostrando a rentabilidade daquele contrato. Tá? Aquele contrato, aquela licitação, aquele tipo de veículo. Tem veículo que não compensa você atender. Tá? Por quê? Porque ele já passou de uma determinada idade, ele é um veículo... Então, eu preciso ter um indicador hoje que é muito interessante, que é a rentabilidade por tipo de veículo. Eu vou descobrir que... Legal também. Eu não vou citar a marca, porque até não tenho nem parâmetro para isso, mas eu vou descobrir que uma determinada marca de veículo, eu tenho muito mais custo para atender do que uma outra marca. Isso é um excelente indicador para quem tem muitos... em locais assim que tem veículos com uma idade muito avançada, sabe que o carro que ele vai ficando velho, você começa a abrir, começa a surgir problema. E aí a pessoa vem lá, outro indicador que é fantástico dentro da oficina, fantástico, esse indicador pega produtividade, tá? Eu estou falando aqui, vou chegar no final aí falando 50 indicadores, não é para a empresa implantar 50, ela tem que ver o que é vital para ela. Mas pessoal, vai anotando, hein, que é um monte de dica legal. Retrabalho. Por exemplo, quantas vezes a Tuane levou o veículo dela lá na oficina, pegou o veículo, voltou no outro dia e falou, não ficou bom, voltou no outro dia não ficou bom, quer dizer, é um indicador que eu tenho que medir, sabendo assim, os serviços que eu estou entregando, quantos estão retornando? Tá? Pensa assim, no mês, eu tive 200 passagens pela oficina. Só que dessas 200, 100 voltaram. Quer dizer, praticamente eu poderia atender 300. Só que eu só atendi 200 e 100 eu tive que dar de garantia. Aí eu vou descobrir que um determinado mecânico, que um determinado tipo de veículo, aí é a forma com que a pessoa vai estar lá dentro, ela vai ter... Só que ela precisa ter esse número. Então, se você chegar para qualquer associado lá nas reuniões, assim, como é que está o teu número de retorno de oficina? Quantos serviços que você entregou e o cliente retornou com garantia? Tá? Esse é um índice
que, além desse indicador ser importante para a empresa, para melhorar a produtividade dela, qual que é o cliente que gosta de pegar o carro e ver que o carro dele continuou com o barulhinho e voltar no outro dia? Então, isso é um indicador que eu consigo medir duas coisas nele. Eu consigo medir a minha produtividade, que é a da minha equipe, e eu consigo medir também a satisfação do cliente. Por quê? Porque eu gosto de levar meu carro, se ele está com algum problema, numa determinada oficina e que ela resolva. Que ela Tá? resolva. E não o que eu tenha problema que voltar no resolvido, outro né? dia, que eu tenho que voltar na outra semana e aí por diante. Aí vai virando uma bola de neve, daqui a pouco o cara, um não pode mais olhar para a cara do outro. Isso. Hoje, dentro dos sistemas, nós controlamos muito isso. Então, quer dizer, quando eu abro uma ordem de serviço e foi entregue o veículo para o cliente, se ele voltar no dia seguinte, você tem que reabrir ela e apontar lá, dizendo, ó, o cliente voltou no dia seguinte por isso. Porque daí é um indicador que você vai conseguir medir. Uhum. Legal. Legal que daí no sistema você já tem esse controle, né? Isso, você consegue controlar. E também, assim, controlar a garantia do que foi feito. Porque às vezes eu fiz um serviço no veículo. No outro dia o cliente volta e fala, mas o barulho continuou. Mas ó, não é esse o problema, tá? É um outro problema. Então, eu também consigo dizer para o cliente, ó, o que você fez comigo, tá aqui a ordem de serviço, você fez esse serviço. O que você trouxe agora na semana seguinte é por esse outro problema. Tá? Então não dá para ligar uma coisa com a outra. Ou dizer, ó, realmente não deu certo, vamos fazer de novo o serviço. Mas é retrabalho e é custo. Retrabalho e custa. E insatisfação do cliente. Ó, aqui ó, o Regis Mecânica aqui está dizendo, ó, muita gente ganha licitação com valor minúsculo. Aí, para ter lucratividade, inventa problema. Esse é um outro problema. Isso aí os tribunais de contas aí, eles pegam bem forte em cima disso, até porque não é certo, né? A pessoa ganhou com valor menor e daí na hora fica inventando outros serviços para compensar o valor que ela perdeu lá. Tá? Não é algo politicamente correto, né? Mas tem gente que faz, né? A Fran perguntou, ó, qual a dica sobre quem alimenta o sistema? Sobre quem alimentar o sistema? Assim, a dica é assim, que nem nós falamos lá no início. Indicador você pode controlar de tudo quanto é forma. Você pode controlar na caneta, numa folha de caderno, numa planilha de Excel ou num sistema. Em todos os lugares, a dica seja criterioso com a informação colocada. Tá? Se eu abrir uma ordem de serviço por um veículo e eu quero fazer aquele cálculo que eu comentei que o sistema faz de média para poder fazer algumas previsões de entrada de oficina, se eu não for criterioso na hora e lançar o odômetro ou lançar um valor qualquer, eu não vou ter esse indicador. Então, eu vou estar adulterando o meu indicador, né? Eu vou estar jogando uma informação errada lá e daí o sistema não vai te dar um número correto. Então, o critério na hora de abrir a ordem de serviço, na hora de cadastrar o cliente, colocar os dados dele, a pessoa às vezes abre lá e coloca o modelo do carro, ou só a marca do carro, não põe o modelo, tá? E às vezes tem determinados modelos que a gente sabe que dá mais problema do que outros modelos, tá? Então, é só a placa. A gente conseguiu resolver uma boa parte disso, porque o nosso sistema ele consulta a base do Detran e já faz todo um pré-cadastro do veículo, porque as pessoas não gostavam de cadastrar veículo. Então a gente tem o Mechanic Go, você tira lá uma foto da placa ou lança ela e aí o próprio sistema já faz um pré com todos os dados que estão disponíveis, marca, modelo, ano, combustível, uma série de coisas que são dados disponíveis na base do Detran e a gente faz essa consulta. Tá? Então, assim, né, Ciro, eu acho que uma questão que é bem importante, que é bem importante a gente colocar aqui, não adianta de nada eu ter os indicadores se eu não tenho as informações corretas.
Se eu não Isso. busco e não atualizo essas informações. Então, eu tenho que ter em algum local os clientes cadastrados corretamente, eu tenho que ter os carros cadastrados corretamente, todas as peças cadastradas corretamente, a hora de trabalho do meu funcionário cadastrada corretamente. Então, eu tenho que ter tudo cadastrado, né? Para daí os meus indicadores mostrarem resultados reais. Porque senão, eu vou estar trabalhando com indicador. Sim, e o que o Marcelo apontou ali é muito importante. Como você lança a informação correta, respondendo aquela pergunta anterior. Quando eu tenho consciência para que serve aquela informação, o ganho que eu vou ter lá na frente. Então, eu colocar o tipo do combustível na hora de cadastrar o veículo, o funcionário que está lá, ele que está abrindo, às vezes é o proprietário ou o funcionário que está abrindo a ordem de serviço, que pegou o veículo pela primeira vez, colocar essas informações, elas são, para ele colocar, ele tem que ter consciência que se ele não colocar, ele não vai poder tirar a informação lá na frente. Ele não vai, o indicador dele vai estar ruim. É importante, então, realmente o alinhamento da equipe que faz todos os trabalhos dentro da sua empresa, né? Porque, assim, ó, a partir do momento que eles entendem a necessidade de ter tudo cadastrado corretamente, porque lá na frente vai impactar no número de um indicador, eles começam a trabalhar de outra forma, né? Isso mesmo. Então, ter a informação, ter a consciência de que se eu não fizer a coisa correta, eu não vou conseguir extrair o meu indicador correto, eu não vou ter o meu painel correto, é muito importante. A Fran está perguntando que sistema que eu uso. Eu sou da empresa... Já responderam ali. Ah, bom, já responderam. Aí sim, aí fechou. Olha, viu? Economizando tempo. Mas o Ciro, pessoal, da empresa T5, a gente tem até uma novidade, né, Ciro? Que na IVG desse ano o pessoal vai poder fazer um test drive com o sistema da T5. Isso, não vou falar muitas informações porque está em fase de teste ainda, né? Mas o pessoal vai mas em maio já vamos ter um piloto. A gente já vai disponibilizar o Mechanic Go para o pessoal do NEA, né, que participar da IVG. Então, todo mundo vai ter acesso ao Mechanic Go e vai poder trabalhar com a ferramenta. Então, vocês vão conhecer parte do sistema T5. Meu, é sensacional. Eu já acompanhei o Elton da Stock Car ali em São João Batista. Eu acompanhei com ele a abertura de chamadas. Gente, é a coisa mais prática que tem. Pega o celular... Eu tô fazendo merchan aqui, gente, ó. Mas é que é bem prático, né? Mas é que é bem prático. Tu pega o celular... Tu vai na frente, assim, da placa do carro, tu bate e pronto, pega as informações, tudo. Então, para fazer o checklist, né? O Elton tá acompanhando a gente aí, ó. Tá acompanhando, então, checklist digital, Elton. Então, a praticidade que é, porque assim, ó, o que acontece, né? Muita gente, às vezes, não tem essas informações, porque pega lá um papelzinho, né? O checklist, vai lá, começa a marcar. E depois o que tem que fazer? Transcrever tudo. Tem que passar ou para um Excel, que você vai controlar, ou vai passar para o sistema. Se você tudo, por exemplo, já está tudo no sistema, então, né, facilita a vida. Vamos ter lá 170 oficinas, 170, 180 oficinas utilizando, né, e jogando as informações, e eu vou dar mais um spoilerzinho. O pessoal que administra ali, no celular deles, eles vão ter um dashboard de indicadores em tempo real, sabendo quantos checklists estão sendo feitos naquele momento, online. Olha, a gente já vai ter indicador também. Online. Que legal. Online, que legal. Vai ser muito legal. É bom para a gente poder acompanhar e começar a cobrar, por exemplo, assim, do pessoal, tem região oeste, está fazendo pouca checklist. O que está acontecendo? Então, são ações que a gente vai tomar em cima dos indicadores que a gente tem aí na palma da mão. Então, o que está acontecendo que determinada região está com um maior número de checklists feitos? O que está acontecendo que, lá na frente, né? Quais são os carros que mais dão problema? Qual é a região por carro que dá mais problema, né? Tipo assim, consigo saber qual carro e qual região está dando mais problema. Enfim, são vários números que a gente consegue trabalhar depois, né? Isso, bem por marca, por região, por até assim, tudo vai depender das informações que forem lançadas. O checklist, tudo bem, o checklist já está cadastrado lá, a pessoa já pode ir lá e dizer, isso aqui tá bom, tá ruim, precisa trocar, não precisa trocar, e toda aquela parte. Isso já está ok, a pessoa vai lançar o checklist. Mas
o que mais vai impactar é se eu cadastrar o cliente corretamente, a cidade, o endereço, eu consigo ter mais informações. Porque indicador, eu tenho 3 questões. Eu tenho que ter a quantidade, não muitos, a qualidade, informações corretas e divulgação desses indicadores. Porque não adianta nada eu ter um monte de indicador e eu não olhar para eles, eu não divulgar. O meu gerente, a pessoa que abre lá a ordem de serviço, ele não ter conhecimento dos indicadores. Então, eu tenho que divulgar. Porque daí volta naquela questão, né? Ele não vai entender o porquê que ele está preenchendo aquelas informações todas se ele nunca vê o resultado daquilo. Isso, e, claro, né, indicadores por níveis de acesso também. Então, tem pessoas que vão ter indicadores do que diz respeito ao trabalho dela, né? Não vai ter, se ela não tem acesso à rentabilidade da empresa, esse indicador não pode chegar para ela. Então, também por nível de acesso. Mas a quantidade, a qualidade e a divulgação deles são muito importantes. Então, a pessoa que está lá na oficina, os mecânicos e tudo, eles têm que ter um indicador de produtividade. Eles precisam saber disso, porque senão eles não vão apontar o tempo correto em cada serviço se ele não tiver um indicador de produtividade. Ele não entendeu para que ele tem que apontar. Até o Márcio, né, da T5 aí colocou, muitas vezes a falta de indicadores está ligada com a falta de tempo ou a forma que o tempo é aplicado na coleta de informações, que impactam diretamente na geração de indicadores. E outra pessoa que colocou, o Silas colocou sobre o treinamento da equipe, né, que é fundamental nessa hora para instruir o pessoal realmente a cadastrar corretamente as informações. Ainda falando do IVG, a gente vai gravar alguns vídeos explicando para as pessoas, para as oficinas que vão utilizar, o formato, como preencher corretamente o checklist, o que é importante, o que não é, justamente para que vocês, lá no núcleo, tenham essa informação o mais precisa possível. Então, a pessoa que está preenchendo o checklist lá do IVG, ela vai ter, a gente vai treinar ela para que ela realmente coloque lá o indicador do veículo lá, se precisa trocar, se não precisa trocar, se foi revisado, se não foi revisado, o checklist do NEA, que realmente ele preencha corretamente. Então, é isso, vamos ver aqui, ó. A Fran falou que tem várias moças aí no grupo. É isso aí, as mulheres estão dominando. Ó, a vantagem de ter travado a nossa live, viu? Viu que teve uma vantagem? Né? Nós podemos passar de 1 hora agora, antes não podia, ele ia nos derrubar. É verdade. E olha, já passou realmente, até já passou das 8 horas aqui. Pessoal, você tem alguma pergunta, que a gente está indo para a reta final aí da nossa live? Se o pessoal tiver pergunta... Ó, o Jason aí da Reparação Automotiva, a revista acompanhando a gente fez uma pergunta aqui, ó. Existe a possibilidade das informações mais importantes terem acesso rápido? Claro, claro. A gente tem hoje na T5 o dashboard de indicadores. Esse dashboard ele pode ser colocado numa TV na sala do gerente lá, do dono da oficina, como pode estar no smartphone dele, tem aplicativo para Android, para iOS, para iPhone. Então, o indicador pode estar onde o cliente, onde a pessoa estiver, tá? E online. E assim, no sistema de vocês, Ciro, que eu realmente não sei dessa informação, mas eu consigo ver quantos indicadores nessa dashboard? Não importa quantos, eu posso criar várias no smartphone. Se eu estou numa Smart TV, eu tenho uma área muito maior, então eu posso colocar mais gráficos. Quando eu estou no smartphone, eu vou criando os boards, então eu posso criar um principal, que é quando eu entro, se eu for mudando para o lado, eu posso ir olhando outros indicadores. Tá? A gente sempre tenta colocar... Então que tem como, né? Tem. O quantos quiser, tá? Estão pedindo o site da T5. www.t5.com.br. Referente ao plano de conta, preciso cadastrar? É tudo assim, a gente tem alguns planos pré-cadastrados, mas é tudo de acordo com a atividade da empresa. Não adianta eu pegar um plano de contas pré-cadastrado, colocar lá com 300 contas,
que na hora do lançamento a pessoa tem que ficar procurando. Então, ter um plano de contas reduzido faz com que a pessoa possa também ter um DRE mais ciso na atividade dela. E se ela quiser ir quebrando isso, quebrando essas contas, colocando mais, não tem problema. Então, ela passar a cada vez que surgir um lançamento novo, alguma coisa, que ela deve ter dito ali referente ao plano de contas, aí é que vem aquela questão, para que eu quero um plano de contas? Tem um demonstrativo de resultado. Então, eu posso ir cadastrando, classificando. Ô, Ciro, eu acho que seria isso por hoje, né? Mas o pessoal aí se envolveu bastante, mandou bastante perguntas aí pra gente. Eu não sei se tens alguma consideração. Isso nos motiva final, a fazer mais. Pode deixar. Exato, se tens alguma consideração final para deixar aí para o pessoal, porque além desse merchan que a gente fez, a gente nem ia falar sobre o sistema, o pessoal foi se interessando, a gente acabou já fazendo merchan. Mas é isso aí, é legal, porque a gente vai poder realmente utilizar, então as empresas do NEA vão ter o acesso a uma parte, né? Então, fiquem ligados, a IVG acontece em setembro, tá? Para o pessoal ficar atento. O pessoal pediu para recapitular os indicadores. Bom, os indicadores, eu recapitulo eles aqui, até anotei aqui para mim não esquecer. Operacional, tá? Faturamento por atividade, trabalha com seguro, faturamento seguro, trabalha com licitação, quanto que tem de faturamento aquela licitação, as ordens de serviço. Então, lá no sistema da T5, você cadastra o tipo da ordem de serviço, no tipo da ordem de serviço eu já coloco o valor da hora que eu ganhei aquela licitação, para não ter depois problema lá na frente de errar, de cobrar valor de hora errado e toda aquela parte. Então, por atividade, unidades vendidas, ticket médio, ligações feitas para clientes. Então, eu quero fazer um trabalho para capturar cliente. Então, eu vou lá, contrato uma pessoa e coloco ela para ligar para cliente. Quantas ligações por dia? Faturamento de peças, eficiência no agendamento. Olha que indicadores, eu não tinha comentado antes. Eficiência no agendamento, quer dizer, eu liguei para 10 clientes e agendei. Só 2 clientes apareceram na oficina. Tá? Então, quer dizer, eu tenho que ter esse indicador, quantos foram agendados e quantos não compareceram, porque às vezes o cliente aparece o outro problema e a pessoa acaba não vindo. Então, eficiência no agendamento, reativação de clientes, quer dizer, aquele cliente que passou uma vez, que não veio mais, reparos repetitivos. Então, quantos reparos repetitivos eu tenho, tá? Esse problema acontece sempre, então vou me preparar melhor para esse problema. O faturamento da oficina, quantidade de peças por hora de serviço, aqui, tá? Então, são diversos, e tem muitos outros que a empresa pode olhar e falar, olha, isso aqui eu preciso monitorar. Quando a gente jogar lá no IGTV, eu vou ver se eu consigo separar todos esses aqui também, eu coloco lá para vocês terem uma ideia. E vou fazendo algum post durante essa semana e eu coloco, semana que vem, né? A gente já é quinta-feira. Eu coloco lá, então, os indicadores para vocês irem acompanhando também e não perder nenhum. Tá ok. Gente, eu acho que é isso, né? Então, desejar uma boa noite. Oi! Eu só queria fazer um agradecimento especial ao NEA pela parceria, a você por estar sempre a postos e trabalhando essa questão da melhoria. Oi, voltou? Travou? Voltou? Oi? Olá? Tô Acho que ouvindo. deve ter... tá Esse Instagram tá louco com a gente. E parabenizar o NEA pelo trabalho que ele faz em Santa Catarina. Realmente não tem nenhum núcleo no Brasil que faz o trabalho que vocês fazem com os associados de vocês e com as oficinas mecânicas. Então, um agradecimento especial para o NEA e um parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Muito obrigado, Ciro. E eu também, em nome de toda a diretoria, principalmente nosso presidente Anderson, né? Queria agradecer a você por disponibilizar o seu tempo, as informações valiosas que você nos passou aqui, que realmente o pessoal anotou, então, sensacional. Então, muito obrigada a você, muito obrigada à equipe T5, e a todo mundo que assistiu essa live, que foi, sensacional. Quem pegou as aqui, já vai começar amanhã a separar esses indicadores, hein? Ih, travou aqui pra mim, gente, mas eu já vou encerrar essa live aqui. Tá bom, então. Um abraço. Tchau.